Hoje eu te convido a pintar animais. Pode parecer que pintar pelagem é um pouco mais difícil, mas olha, na verdade não é não. A gente vai usar sempre as mesmas técnicas de úmido sobre úmido, seco sobre úmido, úmido sobre seco, você vai ver. Então eu começo preparando uma tinta aqui que é na verdade um cinza cromático. Eu coloquei preto com um pouquinho de azul e aí eu vou umedecer toda a superfície que eu vou pintar, porque essa parte do meu cãozinho ela é mais escura. Você vai ver que a tinta vai correr bastante, porque eu fiz um pigmento um pouco menos concentrado, estou colocando numa base úmida, ou seja, estou fazendo a técnica de úmido sobre úmido. E aqui você vai reparar que eu estou misturando dois tons, um mais quente e um mais frio, para ir variando esses tons. Isso faz com que a minha pintura tenha mais movimento. E respeite mais uma regra de reflexão da luz, que acaba sendo uma reflexão de todos os tons do ambiente. Então essa luz e sombra ela não fica sempre com o mesmo tom. Repare que aqui eu não pinto pelo sobre pelo. É como a gente pinta a árvore mais ou menos, né? Você pinta a massa de folhas, aqui você pinta a massa de pelos, deixa sempre uns espaços mais claros, outros mais escuros, vai variando os tons. Parece complicado, mas olha, não é não. É só você ir com paciência e sempre resistir à tentação de pintar pelo sobre pelo. Quando eu quiser forçar um pouquinho mais as sombras, eu só coloco o pigmento um pouquinho mais concentrado e ainda na base úmida, eu faço pequenas partes que seriam partes mais escuras dessa pelagem. Seco tudo, porque agora eu vou pintar a parte mais clara e eu não quero que essa tinta se misture. Essa parte do meu cãozinho é branca, mas a gente sabe que o branco nunca é branco puro, né? Ele reflete também todas as cores do ambiente. Então aqui eu estou pegando os mesmos tons mais diluídos, como se fosse um cinza bem clarinho. Repare que eu continuo trabalhando na técnica de úmido sobre úmido. Eu vou umedecendo a base e vou depositando a tinta em alguns lugares. Lembre-se sempre de deixar algumas partes em branco mesmo. Isso é o que a gente chama de respiro na pintura. Você vai ver que quando eu quiser deixar mais espaço em branco, eu posso também voltar com o papel toalha e retirar o pigmento. Vou secando quando uma parte encontra com a outra. Essas partes um pouco mais escuras, eu também faço a técnica de úmido sobre úmido, porque eu sempre posso escurecer depois numa segunda camada. Então eu começo com uma camada bem clarinha. Veja que eu estou com um pincel novinho, então a pontinha dele está bem fininha. Então antes de começar, repare se o seu pincel também está com a ponta assim. Agora eu vou fazer uma cor de caramelo para o meu gatinho. Se você sentir dificuldade de enxergar onde você está colocando a água pura, você pode também tonalizá-la com um pouquinho da cor, igual eu fiz aqui com o amarelo. Retiro o pigmento em algumas partes e agora com o pigmento mais concentrado, também na técnica de úmido sobre úmido, eu vou depositando a tinta em alguns lugares. Lembrando de deixar alguns sem esse pigmento para poder já me dar alguma volumetria. Para criar contraste, eu vou fazer agora uma tinta um pouco mais concentrada. Lembre-se que quanto mais concentrado o pigmento, mais controle eu tenho, porque ele se espalha menos. E ainda estou trabalhando na superfície úmida, quer dizer, vai ficar difuso, mas essa parte vai se espalhar menos do que aquele primeiro amarelo que eu coloquei. Use o seu papel toalha como um recurso para retirar o pigmento. E aqui, ó, tô colocando alguns respingos para me dar um pouco mais de textura nessa pelagem. Tenha sempre o secador à mão e vai secando. De novo aqui nas páginas do livro, que parece branco, mas não é branco, né? Ele sempre reflete o ambiente. Então é sempre importante a gente fazer um cinza bem clarinho e mesmo assim variando os tons. Coloca um pouco mais claro, um pouco mais escuro.
Repare aqui que eu estou usando o que eu já tinha na minha paleta, não preciso toda hora ficar inventando um matiz, uma cor nova. Até porque isso vai deixando a pintura parecendo um carnaval, sabe? Então use os mesmos pigmentos para a pintura ficar mais coesa. E de novo, onde eu quero forçar um pouquinho mais o contraste, eu venho com o pigmento um pouco mais concentrado. Eu já estou fazendo aqui as sombras. Onde eu quero dar mais luminosidade, eu retiro o pigmento com papel toalha. Agora eu quero que a tinta se espalhe muito pouco, então vou fazer um pigmento bem concentrado. E ainda vou usar a técnica de pintar sobre úmido, mas agora como esse pigmento meu está muito concentrado, eu vou usar de seco sobre úmido, ou seja, um pigmento bem concentrado sobre uma superfície úmida. Isso já vai me dar algum degradê, mas repare que a tinta se espalha bem menos, então eu tenho muito controle do que estou fazendo. Então, veja que mesmo em superfícies assim pequenininhas, é importante a gente ter esse cuidado de dar um degradê. Isso evita que a pintura fique chapada, sabe? Seque antes de pintar a próxima parte, para que as tintas não se misturem. Aqui eu vou fazer um tom de azul. E de novo, eu vou umedecer toda a superfície para quando eu colocar essa tinta mais concentrada, eu já ter algum tipo de degradê. Trabalhe com a superfície bem úmida, sabe? Às vezes aqui eu noto que as minhas alunas colocam pouca água e aí a tinta não se espalha muito bem. Não tenha medo da água, não. Se você colocar em excesso, dá sempre para você retirar um pouco com o papel toalha. Vou secar novamente porque eu tenho uma outra parte que eu preciso pintar que está abaixo dessa. Vou umedecer e aí vou fazer igualzinho eu fiz nos outros livros. Repare que aqui eu estou usando a minha água mais tonalizada para eu ver o que eu estou fazendo, porque tem uma parte que é de grama embaixo, eu não queria passar com ela, com essa tinta sobre a parte da grama que seria verde. Então, para eu enxergar o que eu estou fazendo, eu uso uma água sujinha. Agora, para fazer o fundo, eu vou usar um pincel um pouco mais largo. Estou usando essa trincha aí, mas você pode usar só um pincel mais largo mesmo. E se você não tiver, você pode passar com seu pincel mais fino, só vai ter mais trabalho. Então, como a superfície aqui é grande, porque eu vou usar esse tecido para encapar cadernos, eu vou precisar trabalhar com um pouco mais de agilidade, um pouco mais de água para dar tempo. Veja que a parte que encontra ali com os bichinhos e que eu quero deixar mais preservada a superfície, eu pinto com esse pincel um pouco mais fininho mesmo, para ter mais controle. E agora, com uma tinta mais escura, uma tinta também um pigmento mais concentrado, eu vou fazer o céu. Eu gosto de fazer esse céu assim porque eu acho que ele fica mais expressivo. Mas você pode fazer também ele todo num tom só de azul e depois retirar o pigmento onde seriam as nuvens com o seu papel toalha. Vai ficar bonito também, um pouco menos expressivo, e aí vai do seu gosto. Eu não vou secar a parte do céu, eu já vou vir fazer a parte do chão, da grama aqui, sem secar, porque eu quero que esse encontro das superfícies fique mais difuso, tá? E por que eu não passei a água em tudo antes? Para não correr o risco da parte que eu vou passar por baixo secar
enquanto eu estou pintando o céu. Então você pode fazer em partes também. Ó, repare que eu aproveitei o azul que eu tinha ali, coloquei mais amarelo e aí já fiquei com um verde bonito. Estou trabalhando com a tinta também bastante concentrada aqui, para eu já criar um tipo de contraste, mesmo nessa primeira camada. Até porque eu gosto de trabalhar com o fundo com uma camada única, mas eu gosto que ele tenha contraste. Então eu trabalho numa técnica de seco sobre úmido. Eu deixo a minha superfície com água pura, mas venho com uma tinta bem concentrada. Olha como é que eu já dou contraste aqui. E aqui o interessante é você ir variando os tons. Então eu fiz um outro tom de verde agora para colocar em determinados lugares. Essa variação de tons é que me dá movimento na pintura. Olha, onde eu quiser que a pintura seja um pouco mais controlada, eu trabalho com a pontinha do meu pincel. Como eu falei, é que eu passei o meu risco com um lápis e não com caneta fantasminha, porque como vocês estão reparando, eu faço muitas camadas. E aí não adianta você fazer uma caneta que vai acabar apagando com o secador, porque você vai ter que fazer esse risco muitas vezes. Agora eu vou dar textura nessa parte, tanto com o respingo com pigmento, quanto com água pura. Aí, gente, eu esqueci de apertar o play e não gravei a segunda camada, mas como você pode ver, aqui eu já tenho alguns detalhes a mais que eu fiz das letras nos livros, o olhinho do cachorrinho, são pequenos detalhes só que eu fiz na técnica de seco sobre seco. E aí eu estou usando agora uma tinta metalizada de tecido. Eu usei essa da Pentel, mas pode ser da Acrylex também. Eu estou fazendo alguns detalhes aqui nos livros. Mesmo que não apareça em vídeo, pessoalmente ela fica bem bonita. E agora, com a tinta branca, eu vou fazer alguns detalhes de luminosidade. Então, eu vou fazer aqui todas as margaridas. Esse jeito de usar a tinta branca facilita muito a vida. Por quê? Porque na aquarela não tem o branco, né? Eu teria que preservar todas essas florzinhas. E como elas são muito miudinhas, eu achei bem mais prático fazer as pétalas depois de tudo seco com a tinta branca opaca para tecido. Eu estou usando um pincel mais fino aqui, com cerdas menos longas, né, mais curtinhas, só para facilitar meu processo, para ser mais rápido. Você poderia usar o que eu estava usando mesmo. Acelerei o vídeo, mas é a mesma coisa, estou só fazendo as florzinhas brancas. Perceba como isso faz assim, deixa tudo muito mais luminoso, né? Dá pontos de luminosidade na pintura. E agora com tudo seco, eu vou pegar um verde um pouco mais escuro e vou só fazer alguns caules e algumas folhinhas. Quando a tinta branca secar, pode ser que ela fique um pouco mais transparente. Você pode vir com alguns detalhes em alguns lugares com a tinta um pouco mais concentrada e reforçar esse branco. Eu também vou usar para fazer esses bigodinhos. Perceba que mesmo que eu vá passar o branco, eu gosto de fazer ele cinza clarinho para dar mais dimensão na pintura. Ó, o brilho dos olhos. Cuidado aqui também para não exagerar muito no branco, não há necessidade. São pequenos detalhes que dão mais charme para a sua pintura. Se você ficou até aqui, eu peço que você curta, que você se inscreva no canal, compartilhe com as amigas e me siga lá no Instagram também. Eu vou adorar ter a sua companhia. Até a próxima!